Axioma das paralelas. Bom, nesse trabalho iremos apresentar parte do capítulo Axioma das paralelas do livro Geometria Euclidiana Plana, sobre a orientação da professora Franciane José da Silva, com a apresentação das discentes Eduarda de Oliveira, Lorena Gonçalves e Luísa Barbosa. O trabalho se dividiu da seguinte forma. Eu, Lorena, vou começar apresentando o corolário 6.6. Em seguida, a Luísa apresentará o teorema 6.7 e a Eduarda apresentará a definição 6.8 e a proposição 6.9 do capítulo 6 do livro. Corolário 6.6. A soma das medidas dos ângulos agudos de um triângulo retângulo é 90 graus. Aqui temos a representação de um triângulo retângulo. Mas o que seria um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é uma figura formada por 3 lados e possui um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, e 2 ângulos agudos, que medem menos de 90 graus. Ou seja, aqui temos a representação do ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, e os 2 ângulos agudos, que é o ângulo A e o ângulo C. De acordo com o teorema 6.5, que foi apresentado no capítulo do livro, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Portanto, temos na representação desse teorema que já foi provado, que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. Com isso, como já temos o valor de B, que é o nosso ângulo reto, temos que o valor de B é igual a 90 graus. Coisa que foi dita aqui na representação do triângulo retângulo também. Portanto, substituindo na fórmula, temos que o ângulo A mais 90 graus, que substitui o ângulo B, né? Mais o ângulo C é igual a 180 graus. A somatória dele vai dar 180 graus. Portanto, passando o 90 para o outro lado e deixando desse lado somente as incógnitas, temos que o ângulo A mais o ângulo C é igual a 180 graus menos os 90 graus do ângulo agudo. Com isso, podemos chegar com a seguinte conclusão, que o ângulo A mais o ângulo C são os ângulos agudos, como foi dito que teríamos 2 ângulos agudos, e que a soma desses ângulos agudos é 90 graus. Portanto, em todo o triângulo retângulo, a soma das medidas dos ângulos agudos será igual a 90 graus. Item B. Cada ângulo de um triângulo equilátero mede 60 graus. Primeiro, vamos ver a definição de triângulo equilátero. Um triângulo equilátero possui a medida dos 3 lados congruentes, ou seja, os 3 lados do triângulo são iguais. Quer dizer que o lado AC é igual ao lado CB, que é igual ao lado BA. Assim, como temos os 3 lados iguais, os 3 lados congruentes, temos também que os seus ângulos internos também são congruentes. Portanto, o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C. Aqui temos a representação do triângulo equilátero. E podemos ver os lados A, B e C e os ângulos A, B e C, como já foi citado anteriormente. E como já foi provado, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, podemos concluir que se pegarmos e dividirmos esse 180 em 3 partes iguais, chegaremos aos resultados esperados, em que 3x
que é incógnita, ou seja, a representação de cada ângulo é igual a 180 graus, teremos que x é igual a 180 graus dividido por 3. Portanto, x, que vai ser a representação do A de cada ângulo, é igual a 60 graus. Portanto, concluímos, a partir dessa suposição, que cada ângulo mede 60 graus. Item C. A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos que não lhe são adjacentes. Primeiro procuraremos saber o que são ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são ângulos que possuem um lado em comum. Isso aqui vai ser a representação geométrica que utilizaremos nessa prova. Por exemplo, aqui, para provar que é um ângulo adjacente, temos o ângulo K e o ângulo F. O ângulo K e o ângulo F são adjacentes, porque eles compartilham este lado, que é o lado A, em comum. Por isso, o ângulo K e o ângulo F, um é adjacente ao outro. Mas o que a gente vai querer provar nesse item? A gente vai querer provar que esse valor, o valor do ângulo externo, K, por exemplo, ele é igual à soma do ângulo interno, H, mais a soma, mais um ângulo interno, J. Então, quer dizer que a soma do ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, são o ângulo K e o ângulo H e o ângulo J. Como já sabemos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, temos que os ângulos internos F, H e J é igual a 180. Portanto, o ângulo K é suplementar ao ângulo F. O que é um ângulo suplementar? São ângulos que juntos medem 180. Então, a gente pode utilizar a partir dessa fórmula aqui para poder encontrar, para poder provar que a soma dos ângulos internos é igual ao resultado do ângulo externo não adjacente. Temos então que K mais F é igual a 180 graus. O que podemos fazer para poder chegar no resultado final? Nós podemos igualar essas duas fórmulas, porque a gente sabe que o ângulo K é suplementar ao ângulo F e que o ângulo suplementar é um ângulo que juntos eles formam 180 graus e sabemos também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, a gente pode igualar essas duas fórmulas, pois ambas têm um resultado de 180 graus para podermos chegar ao resultado esperado. Temos que o ângulo K mais o ângulo F é igual ao ângulo F mais o ângulo H mais o ângulo J. Concluindo que podemos cortar esses dois F com F e chegar ao seguinte resultado, que K é igual a H mais J, ou seja, o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Antes de começar a prova, eu vou apresentar alguns exemplos de quadrilátero. Temos o quadrado, o losango e o trapézio. Ambos contêm 4 lados. Portanto, cada uma dessas representações pode ser chamada de quadrilátero. Mas como nós podemos provar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360? A gente sabe, por definição, como já foi apresentado anteriormente, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 360. E sabemos também, podemos tomar como suposição, que se dividirmos um quadrilátero, formará um triângulo. Então, a gente vai partir por base disso para poder provar esse item. Aqui, dividindo um quadrado, formamos 2 triângulos.
Dividindo o losango, formamos 2 triângulos. E dividindo também o trapézio, podemos formar 2 triângulos. O quadrilátero usado para a prova desse item vai ser o trapézio. Aqui temos a representação do trapézio, dividido como no exemplo anterior, só que agora com a adição dos seus ângulos. Para podermos provar o que está se pedindo no item, que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, nós dividimos o quadrilátero em duas partes, em 2 triângulos, na verdade. Aí temos o triângulo 1 e o triângulo 2. Assim, nós podemos usar uma definição já conhecida para poder provar esse item. A definição é que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. O triângulo 1, que é igual a A mais B mais C, que é igual a 180, que é os ângulos que tem dentro da representação aqui do triângulo 1, que é o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, que vai dar uma somatória no total de 180 graus. E temos o triângulo 2, que são os ângulos que estão dentro do triângulo 2 internamente, que é o ângulo D mais o ângulo E mais o ângulo F, que é igual a 180 graus, que são os ângulos que estão aqui dentro. Aí, juntando essas duas fórmulas, podemos fazer praticamente igual foi feito no exercício anterior, mas só que dessa vez nós vamos juntar as duas fórmulas para chegar no resultado desejado. Então, somando o triângulo 1 mais o triângulo 2, teremos o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C mais o ângulo D mais o ângulo E mais o ângulo F, que vai ser igual a 180 mais 180, que fica igual a 360. Então, assim, nós podemos concluir que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360, a partir de uma definição já posta anteriormente. Olá, meu nome é Luísa Barbosa e, em conjunto com a Eduarda e a Lorena, ambas nós três alunas da turma de Geometria Euclidiana do IFG, nós estamos realizando alguns vídeos para vocês sobre teoremas e proposições do livro de Geometria Euclidiana Plana. E nesse vídeo eu venho trazer para vocês o teorema 6.7, que ele diz o seguinte: se M e N são retas paralelas, então todos os pontos de M estão à mesma distância da reta N. Então, como nós vamos fazer para provar esse teorema? Nós vamos primeiramente traçar essas duas retas paralelas, né? E a partir delas eu vou pegar 2 pontos da reta M e traçar. E com esses 2 pontos, eu vou conseguir 2 pontos da reta N, que eu vou chamar de A e B, A' e B'. Os pontos B e B', eu consigo eles traçando uma perpendicular a partir do A até a reta N. Então, assim, quando eu pego o meu ponto A e traço uma perpendicular e o meu ponto A' e traço a perpendicular, eu vou obter esses 2 pontos, o B e o B'. Então, nós vamos considerar aqui que o B e o B' vai ser o pé dessas perpendiculares, certo? Então, qual vai ser o nosso objetivo quando eu tenho essas duas perpendiculares, esses dois segmentos? Eu vou ter que provar que o A e AB vai ser igual ao A' e B', ou seja, eu tenho que provar que eles têm a mesma distância, o mesmo comprimento. Então, o que nós vamos começar primeiro? Colocando algumas características, né, que nós podemos garantir. A primeira é que o ângulo formado ao traçar essa perpendicular é de 90 graus, já que essas duas retas são paralelas, né? E também eu posso traçar um segmento de B até a linha, dessa seguinte forma, e garantir para vocês que essa linha que eu tracei aqui, essa reta, vai ser a minha transversal. E isso eu garanto a partir da proposição de 6.4, onde eu tenho duas retas paralelas e ao traçar essa reta aqui na transversal, eu vou ter a minha transversal. Então,
Essa transversal, ela coloca pra gente um formato de Z, tá vendo? Ó, ela forma um Z com as duas retas e a transversal. E com essas duas retas, se eu pegar os dois ângulos internos dessa letra Z, eu vou ter, pelo teorema de 5.14, que esses dois ângulos agudos internos do nosso Z, formado pela transversal, eles são congruentes, são iguais. Então, o que mais que eu posso observar? Eu já defini que esses dois ângulos são iguais. E nós podemos ver também que quando eu tracei essa transversal, eu obtive dois triângulos retângulos, não foi? E desses dois triângulos retângulos, nós temos aqui seus respectivos ângulos retos, né? Que aqui, ângulos de 90 graus, então em cima ou então do lado também são ângulos de 90 graus, né? Já que nós temos a perpendicular. Então, nós sabemos que desses dois triângulos retângulos, seus ângulos agudos são iguais. E o que mais que a gente pode reparar? Nós podemos reparar que a hipotenusa de ambos são iguais. Ok, elas são a mesma, eles compartilham da mesma hipotenusa. Então, pelo teorema de 5.14, que garante a congruência de triângulos retângulos, quando eu tenho a hipotenusa igual e seu ângulo agudo congruente também, eu tenho que todos os outros ângulos são congruentes, ou seja, os meus dois triângulos retângulos são congruentes. Então, eu vou ter que, como nós vimos, esse ângulo agudo B, né, bem aqui embaixo, ó, esse ângulo agudo B é congruente ao A', esse ângulo reto de A é congruente ao ângulo reto de B', e esse daqui, ó, esse A' bem aqui de baixo, ó, tá vendo? Ele vai ser congruente ao de B. Então, todos os meus lados são congruentes, a hipotenusa é igual, os ângulos são iguais. Então, como eu tenho todos os lados congruentes, dois triângulos retângulos congruentes, eu tenho aqui, pelo teorema de 5.14, o AB vai ser igual ao A'B', não é? Já que todos os seus lados são iguais, seus ângulos são congruentes, então, nós provamos aqui agora que pelo teorema de congruência, AB é igual a A'B'. Então, nós temos que o teorema 6.7 é real, né? Provamos ele agora. Então, se M e N são retas paralelas, então todos os pontos de M estão à mesma distância da reta de N. Olá, meu nome é Eduarda. Eu vou fazer a definição 6.8 e em seguida vou fazer a demonstração da proposição 6.9. A definição 6.8 nos diz que um paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Logo, vamos primeiro fazer a construção do paralelogramo. Aqui nós temos um paralelogramo de vértices A, B, C e D. Logo, nós temos que, se é um paralelogramo, os seus lados opostos vão ser paralelos. Deste modo, nós temos que AB é paralelo ao lado DC, assim como o lado BC também será paralelo ao lado AD. Usando a figura geométrica construída na definição 6.8, agora nós vamos demonstrar a proposição 6.9. A proposição 6.9 nos diz que em um paralelogramo, lados e ângulos opostos são congruentes. Se a nossa figura é um paralelogramo, nós temos que AB é paralelo ao lado DC, assim como BC também é paralelo ao lado AD, como nós vimos na definição 6.8.
Deste modo, nós temos que, se nós traçarmos uma transversal interceptando essas paralelas AB, DC e BC, AD, nós teremos que os nossos ângulos alternos internos opostos são iguais. Como vocês podem ver, os ângulos alternos e internos opostos são iguais. Igual, por exemplo, y vai ser igual a y e x vai ser igual a x. São ângulos que serão iguais. Deste modo, a transversal AC divide as paralelas AB paralela a DC e BC paralela a AD, formando ângulos ACD igual a X. E também, se nós olharmos, nós também temos o ângulo CAB, que são ângulos iguais, por serem alternos, internos e opostos, né? Pela transversal. Nós também teremos que o ângulo formado por DAC é igual a Y, assim como o ângulo ACB, que eles são iguais, por ser opostos pela transversal. Logo, nós temos que DCB é igual a BAD. Nós também podemos fazer outra observação, que é quando nós dividimos o paralelogramo com essa transversal, a gente forma dois triângulos. Deste modo, temos que o triângulo ele vai ser congruente pelo caso ângulo, lado e ângulo. Deste modo, nós temos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ADC. Pelo caso de congruência, nós podemos dizer que o lado AD é igual ao lado CB, assim como o lado DC é igual ao lado AB. Desta forma, a gente prova a nossa proposição, que diz que um paralelograma tem lados e ângulos opostos congruentes, ou seja, tem lados iguais e ângulos opostos congruentes. Como a gente pode ver, o ângulo D e o ângulo B são ângulos iguais e têm tamanhos iguais também. Deste modo, nós temos que ABC é congruente a ADC.